Pessoal, nós fizemos um sistema de esconder parafuso num sarrafo normal, você se lembra? Com 2 centímetros, fizemos com 90 graus, fizemos com 45 graus. Agora chegou a hora de você aprender com o caibro. Esse caibro é aquele que fizemos aquela aula da tupia manual, você se lembra? Aproveitei ele e cortei um pedacinho em 90 graus exatos para você aprender a fazer essa junção aqui, de forma que não apareça o parafuso. Nós vamos aprender a esconder parafusos. Assim, ele vai ficar aqui totalmente embutido esse parafuso, essa peça unida com essa, que servirá para bancos rústicos, bancos de jardins, aqueles bancos que você vê que tem uma peça que faz um L aqui continua e você não sabe onde está o parafuso, servirá para banquinhos menores com caibros, servirá para aparadores que levarão esse tipo de pé e para mesas. Então nós já vamos começar com esse sistema hoje. É um pouco mais fácil até do que o que você aprendeu até agora. Vamos aos parafusos. Trouxe um pote aqui que eu tenho para te mostrar os exemplos que eu tenho. Você pode colocar parafuso de fenda. Eu não gosto muito, eu vou deixar isso claro para você. Do de fenda em último caso, mas o de fenda ele não aguenta muito pressão porque é um caibro. Ou ele acaba estourando a cabeça, ou geralmente acaba quebrando e ficando a parte do corpo lá dentro. Então é muito complicado trabalhar com esse de fenda para isso, para esse tipo de madeira mais grossa. Eu te indicaria que você trabalhasse com os sextavados. Esse aqui tem por volta de uns 5, 6 milímetros de espessura. Deve ter por volta de uns 7 centímetros, 6 de comprimento. Tem maiores também, tem com 12, tem com 10, como você pode ver. Que ele fique para dentro, um bom espaço, pelo menos uns 4, 5 centímetros para dentro da madeira, da segunda madeira, não da primeira, da segunda, que é onde ele vai agarrar. E sextavado porque você pode com uma chave de boca ou uma chave estrela, ou ainda para quem prefere chamar uma chave estria, você consegue apertar, ou ainda com aquela chave biela, aquela chave em L, você consegue apertar esse parafuso com muito mais facilidade. Então é melhor dar preferência aos sextavados para esse tipo de junção. Vou colocar essa peça na morcinha de ferro porque dá para fazer deitado, dá para você colocar ela deitada e vir daqui, fazendo aquele sistema. Nós temos que abrir a madeira, levantar ela, mas como eu quero que você veja, eu vou colocar em pé. Aqui você veja a primeira parte com ela melhor na câmera, para poder acompanhar. Aí na sua casa você vai fazer com ela deitada, conforme você quiser, não tem problema. Eu vou ter que mostrar assim, porque é aula. Vou preparar a morcinha de ferro aqui e já vou fixá-la, a gente já volta para começar a fazer essa junção. Porque na verdade a junção que eu vou fazer, o encaixe, ele vai nessa peça maior aqui, que vamos simular a parte em pé, que vai ser o pé de mesa, o pé do banquinho, do banco rústico, da peça que vai ficar em pé. Então o pé é o lado que levará o parafuso. Essa é a parte que fica deitada, a parte que fica na horizontal, que fica no chão. Pessoal, eu coloquei na beiradinha da mesa e na beirada da morcinha, porque a morcinha é pequena, de ferro, em pé. Fiz um risco aqui, eu quase chego na metade, um pouco menos da metade, você vai calcular aqui. O ideal seria fazer essa cava nesse formato aqui, pegando as laterais. Se eu não conseguir, se ela rachar pra cá e pra cá, tirar metade dela toda, também não tem problema. Dando pra colar isso aqui depois e ficando perfeito é o que me interessa. Isso aqui é meio que sorte. Eu quero que ela fique nessa posição aqui, tipo oval, tirando somente essa parte aqui. Se ela pegar pra cá e pra cá, é o que eu tô falando. É sorte. Na maioria das vezes eu não consigo tirar só essa parte, porque é uma parte grossa. É mais fácil ser feito, mas tem esse problema. Você não tem como saber aonde a fibra da madeira vai rachar. Eu vou começar a dar uma quebrada aqui com o formão, depois eu vou subir ela um pouquinho. É mais difícil fazer desse jeito que eu tô fazendo assim, em pé, para que você possa ver, do que com ela deitada na morcinha normal, na morcinha da bancada, aquela morcinha que fizemos naquela aula de como fazer uma morsa na bancada. Mas eu tenho que fazer dessa forma hoje para que você consiga ver. Isso aqui é meio bambo, tá na beiradinha da bancada. Ele vai dar uma bambeada, não tem como fugir disso. Chanfro para dentro, eu vou dar uma marcada com o formão fino, para dar uma iniciada, uma ajuda, que isso aqui estoure. Essa parte vai ficar para baixo, não tem tanto problema. Se eu quiser ainda coloco aquele pó de madeira, pode ser rádio com cola. Ela começou a trincar já. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A montagem dele é muito mais fácil que no sarrafo, mas esse início aqui é chato. Eu acho que eu vou subir um pouquinho ela, porque senão essa esmagada que tá dando na morcinha não vai deixar ela estourar. Eu vou ter que aumentar a câmera, a altura, para você ver melhor. Você precisa tomar um certo cuidado que ela estoure, mas que sobre ainda uma área aqui, uma área com força para poder agarrar o parafuso. Olha, eu já comecei a rachar aqui, não sei se é possível que você veja. Eu vou agora para cá. Aqui eu trinquei esse lado. É natural que isso aconteça. Eu já nem vou bater mais aqui, eu vou para cá agora. Vou jogar o chanfro para dentro para que ele estoure para fora. Ele já tá começando a estourar. O chanfro para dentro, a parte reta para fora, onde você quer que estoure. Porque se você fizer ao contrário, ele racha para cá, como aconteceu. Eu esqueci, eu virei o chanfro para cima, ele estourou para cá. O chanfro sempre impulsiona ele a quebrar pro lado oposto, pro lado que tá o lado reto. Eu vou com 2 formões, porque
Esse aqui eu já mantenho ele elevado. Esse aqui eu ajudo a fibra a separar. Tá ótimo. Se eu puxar assim, eu posso até tirar, mas eu posso quebrar ele. Eu não quero que ele quebre, eu queria que ele levantasse. Provavelmente ele vai se quebrar aqui, não tem jeito. Teremos que fazer aquele sistema de colar, de novo, de encaixar no ponto. Vou tirar esse formão. Vou usar um outro formão um pouquinho mais largo. Você vê que ele já tá começando a estourar. Vou tirar o fino agora. Você vai ter que ir intercalando, não tem saída. Sempre o chanfro pro lado que vai ficar. O lado que estoura, que você quer que saia, é o lado reto. Eu meti esse deslize ali no começo, quase que eu estouro pro lado que vai ficar. É que aqui é peroba, madeira dura. Eu tenho que tomar cuidado para ela não estourar pro lado que eu não quero. Esse aqui não vai sair não. Vou botar o grosso agora, aquele que fizemos artesanal, aquele nosso formão caseiro. Pessoal, o problema é que eu lasquei pra cá. Isso aqui na cola a gente corrige. Eu deveria ter cortado um pouco menos. Eu acabei cortando demais, até a metade. Você calcula uns 30%. Vou tentar fazer uma segunda cava aqui. Pra ver se eu facilito isso. Essa parte que saiu aqui, eu vou guardar. Depois eu faço o furo junto com ela e eu encaixo ela com cola por cima. Vou pegar o pé de cabra agora. Tá levantado. Posso pôr o parafuso aqui, depois eu trago de volta e fazemos aquele sistema de colar. Essa é a peça que eu não posso perder, porque ela vai aqui. Eu vou fazer o furo nela e nessa peça. Eu vou agora tirar, vou colocar na morcinha da bancada, que é mais fácil para trabalhar, e nós vamos começar a fazer o furo disso. O que nós precisamos nos ater aqui é o seguinte: cada tipo de madeira é uma madeira. Peroba é um jeito, pinos é outro jeito. Pinos eu posso quase chegar na metade. Aqui, eu acabei vacilando, acabei chegando perto da metade. Deixa mais ou menos uns 30%. Ou que você perceba que a cabeça do parafuso vai ficar embutida, mas sem comprometer demais a madeira, porque aí a chance de abrir pra cá é maior. Isso aqui não vai afetar porque vai levar cola e vai ser grudado. Mas se fosse uma madeira ainda mais dura, uma maçaranduba, poderia ter rachado aqui do lado, pegado essa lateral todinha aqui e estourado. O risco é grande. Então quanto mais dura for a madeira, é mais difícil trabalhar nesse sentido. Você tem que ir com mais cuidado. Então não afunda muito como eu afundei, porque pode ocorrer isso. Eu precisava te passar essa informação também. Ok, aqui tudo dá pra colar, dá pra lixar. Vamos àquela parte que soltou. Ela vai encaixada aqui. Eu vou colocar ela aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora é pegar o toco que vai entrar, que é essa metade aqui, aquela parte que eu cortei. Eu tenho que colocar ela rente aqui e passar um traço desse lado. Já marquei aqui com o lápis, não sei se é possível que você veja. Por que eu fiz isso? Para eu saber que o meu furo tem que estar aqui no meio. Então eu vou mais ou menos achar aquele X. Não vou conseguir um X perfeito, mas pelo menos que eu consiga me localizar onde vai ser o furo. Pessoal, fiz o furo. Esse primeiro furo aqui, eu vou até pegar o parafuso primeiro. Sem o parafuso eu não posso fazer nada. Eu precisava de um parafuso que fosse de um tamanho entre esse menor que eu tenho de 6,5 cm e esse grandão que eu tenho de 10. Eu precisava de um que fosse mais ou menos com uns 8. Esse é exagerado demais, seria até ideal, mas vai ser exagerado agora para a aula. Esse aqui vai ser pequeno. Eu vou colocar o pequeno porque é só uma aula, só você entender, mas você usa o maior. Ele tem que entrar pelo menos, como eu falei, uns 4, 5 centímetros para dentro da segunda madeira. Esse aqui vai entrar mais ou menos uns 3 centímetros, vai ficar um pouco fraco. Como é aula, vai servir, mas você sempre lembra disso, de 4 para mais. Ele tem que entrar com força, ele tem que ter onde agarrar. Isso não pode se dar ao luxo de soltar. Só que você vendeu um móvel, ele se soltou com o tempo, suja o seu nome. Você não pode dar esse tipo de chance para que aconteça. Pessoal, fiz o furo já aqui. Fiz um segundo furo com aquela broca 3/4 para a cabeça poder entrar aqui e não afetar na hora de colocar. Eu cortei esse pedaço aqui porque tá muito comprido, vai atrapalhando demais trabalhar aquela peça grande. Como é uma aula, eu cortei para que a gente possa ver melhor, até para poder trabalhar vai ficar mais fácil. Então agora eu coloco ele aqui rente, tá batendo aqui, com o fio está batendo aqui, faço um furo aqui. A broca tem que ser mais fina que a parte da rosca, é muito importante isso, senão o parafuso não vai ter onde agarrar, não vai ter força. E você não passa ele mais do que o tamanho que vai pegar. Deixa um pouquinho sem furar, que a cabeça possa pelo menos uns 2 centímetros ou 1 centímetro entrar na pressão. Então vamos simular que eu passei cola aqui. Vou até passar cola, dá uma limpada boa aqui, tira todo o pó. Passa uma cola, porque isso aqui vai ser pé, no caso, supondo que isso fosse um pé. Então isso aqui tem que estar bem unido. Não pode dar chance, como eu disse, para que isso solte. O primeiro eu fiz com uma broca de 6. O segundo furo eu fiz com uma de 4. Para que entre com pressão. Então o primeiro ele entra com facilidade, o segundo é que ele vai entrar com pressão agarrando. Agora eu vou usar a chave estria.
Tá muito bem colado, tá muito bem preso. Agora eu vou colocar aquela primeira peça que soltou, aquela que já tem o furo, para que não atrapalhe a cabeça. Vou passar cola aqui. Espalha bem a cola. Ele tem que ter como aderir. Isso aqui não pode dar chance. Isso aqui não pode soltar. Passa bem a cola. Agora vamos para a segunda peça que vai entrar aqui, que é a nossa tampa. A mesma coisa, cola em tudo, cola nas laterais. Você já aprendeu isso naquela do sarrafo, quando fizemos aquela emenda do sarrafo. Quando escolhemos parafuso cabeça de parafuso no sarrafo, você se lembra. Passa bem nas bordas, essa peça toda, onde tiver como encaixar isso aqui com cola, você passa, você espalha bem a cola. Isso aqui não tem jeito, vai ter que ficar de um dia pro outro. Ok, tá aqui. Bota a rente aqui. Essa parte ela vai ficar pro chão. Essa que vai aparecer. Mas se a gente já quiser colocar aqui um pó de madeira, é bom também. Você vai lembrar que eu te ensinei aqui no caso, naquela aula de como passar serragem com cola. Não é pra você ficar fazendo aquela massinha, misturando tudo. Lá não tem como aderir. Você passa a cola aqui, pega o pó, joga, dá uma espraiada com a mão boa que ele entre dentro desse buraco, desses vãos. Aí você dá uma segunda camada de cola. São camadas. Aquela massinha, ela não tem como aderir bem. O que faz ela aderir vai ser esse melado da cola. Aí você passa de novo, dá uma espalhada boa, deixa ele entrar. Ok, eu já estou fazendo isso antes de colocar isso no sargento ou no grampo C. Já estou me garantindo antes, amanhã eu só venho lixando isso. Vai ter que ficar de um dia para o outro secando, não tem como fugir disso. Olha, melou a cola, passa mais uma camada de cola branca em tudo que você passou agora, bem melado. Passa mais uma camada de pó e vem espalhando. Aí ele vai criar uma espécie de massa, uma lama, que é o que eu quero. Agora nós vamos colocar o plástico aqui. E esse lado aqui. Eu não precisava porque essa parte vai pro chão. Mas por estética, alguém pode virar esse móvel um dia e vai ver essa parte separada feia. Isso também não é legal. Então eu já vou passar aqui agora. Espalho bem aquela segunda camada de cola em tudo. Espalha bem com a mão de novo. Já fica uma camada mais grossa. Essa aqui, como ela tá funda, eu vou precisar de uma terceira camada de cola. Ela tem que ficar acima do nível e não abaixo. Para amanhã, quando eu lixar, o que sobrar, fique no nível. Ok. Tá ótimo. Tá certinho aqui. Agora sai pro sargento ou pro grampo C. Eu vou pegar um plástico, porque isso aqui não pode pôr a madeira direto. Você lembra que eu já te ensinei isso. Agora o que vai dar o acerto disso aqui vai ser o grampo C, que vai espremer isso. Eu corri lá em casa, peguei um saco plástico, tô dobrando em 4 partes. Vou colocar aqui. Você deve lembrar dessa parte, você que já viu as outras aulas de como esconder parafuso. O plástico não deixa a cola grudar na madeira. Eu envelopo isso daqui. Peguei um sarrafo de eucalipto, pode ser sarrafo de pino, sarrafo reto que você tiver aí. Vou jogar o grampo C aqui. Peguei até aquele grampo C daquela aula, da aula 11. Vamos ver se ele vai dar. Não, o grampo C não vai dar aqui. Tem que ser o vermelho, que é menor. Vou colocar o de ferro aqui para esmagar essa parte. O de madeira não vai dar o tamanho, precisava ser um sargento. Essa segunda parte aqui, eu vou botar na morcinha. Ou então você coloca na parede aquele esquema que você põe uma madeira aqui, pressionando ele até a parede. Como eu já te ensinei a fazer também, uma outra saída. Eu vou colocar na morcinha agora para quebrar um galho. Porque eu tô sem o grampo C aqui. Grande, maior. Pronto, já dá para esmagar aqui. Coloquei essa parte com o grampo C de ferro, essa parte aqui na morcinha. Vai dar uma esmagada boa. O negócio é pressionar ele. Tá aqui, tá esmagado, até amanhã. Vê como ficou, lixa isso e finaliza. Pessoal, ficou de um dia pro outro. Substitui até aquele grampo de ferro, coloquei o de madeira, que me dá mais jogo. Já tirei da morcinha, vamos ver agora como é que isso aqui ficou. Vou tirar o sarrafo aqui. Como te falei, eu gosto muito desse sistema do plástico, porque ele não deixa colar na madeira, senão com certeza esse sarrafinho aqui teria colado, isso aqui seria terrível para tirar. Bom,
O pó tá aqui, o excesso de pó. Eu vou dar uma raspada rápida aqui com o formão para tirar esse excesso, senão eu vou detonar a minha lixadeira. Isso aqui pode ser lixado na mão, você sabe. Isso aqui você pode colocar na morcinha, enrolar num sarrafinho reto uma lixa e esfregar ela. Vai dar o mesmo efeito, os dois lados. Você vai lixar aqui, vai lixar aqui. Eu vou passar na lixadeira para ser rápido. Vou só raspar, remover um pouquinho de nada esse excesso que fica. Porque tá com muita cola aqui. Se eu deixar isso aqui engrunha na lixa e eu perco a lixa. Então o máximo que eu já puder adiantar na minha vida aqui, de remover um pouco do excesso, eu já tiro. Somente deixando para o acabamento mesmo na lixa. Por isso que eu coloco bastante excesso de cola com bastante serragem. Para ter essa possibilidade agora, dar essa acertada mínima que a gente precisa no final. Aqui é a mesma coisa, está com excesso. Eu dou uma raspada muito de leve, tiro somente o excesso mesmo que está em cima, aquela parte que ficou embolotado. Só para conseguir danificar o menos possível a minha lixa. Mas tá aí, agora eu vou dar uma lixada aqui e a gente vai ver já o efeito que isso aqui vai dar. Tá aí, pessoal, passei na lixadeira rapidinho, só pra deixar no nível. Tá lixado, lixei essa parte aqui. Tá feito, tá unido. Então esse aqui seria a parte do pé, ele ficaria nesse sentido aqui assim. Esse seria a parte que vai no chão, a parte horizontal. Essa é a parte vertical, a parte mais comprida que eu cortei até para facilitar a gente. Então você vê que ele fica imperceptível. Existe um parafuso aqui, tá colado. Eu poderia colocar até 2 parafusos se eu quisesse. Dependendo da situação, eu poderia até colocar aquele parafuso de fenda. Só com cuidado, como eu te disse, porque ele estoura muito fácil. Por causa da pressão que a madeira exerce nele na hora de você apertar. Mas dá para colocar, com cuidado até dá. Só que é um esforço a mais. Só tá faltando uma aula desse tipo agora, que é o 45 graus. Aqui o encaixe com 45 graus que nós vamos fazer ainda também em caibro, para finalizarmos essa parte de junções com cabeça de parafuso escondido. Pessoal, como esconder cabeça de parafuso? Mais uma aula concluída para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.